O que significa a maternidade e a paternidade? E será que existem regras para exercer essas funções materna e paterna? Ao longo dos anos, as relações entre pais, mães e filhos foram mudando e se adaptando aos novos tempos. Hoje não se fala mais em pátrio poder, mas em poder familiar. A Mafone Odara é casada e tem 2 filhos, a Makine, de 2 anos, e o Modric, de 5. Mafone, quando você engravidou pela primeira vez, você e o seu marido conversaram sobre esses modelos de paternidade e maternidade? Explica pra gente. Ótima essa pergunta, Roberta. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Na verdade, o que a gente fez foi construir o que a gente gostaria que tivesse no nosso momento de maternidade e paternidade. E o que a gente queria era que ambos fossem muito presentes, que a gente construísse possibilidades para os nossos filhos e de que a gente encontrasse oportunidade para construir relações mais amorosas e mais afetivas. Então, nesse processo, a escolha que nós fomos fazendo ao longo da nossa gravidez, que engravidamos os dois, isso é importante também dizer, né? Eu só carreguei, mas a gravidez era dos dois, foram um pouco levando nesse caminho de como que a gente constrói relações boas para os dois. Então, daqui a pouco você conta mais como é que vocês conseguiram isso, como é que faz também para ter esse entendimento, né, no casal. Às vezes tem que conversar até antes de resolver casar, talvez, né? Olha, também está com a gente a educadora Clélia Rosa. Clélia, ao longo dos anos, essa qualidade das relações familiares realmente mudou? Sim, a gente vem vivendo novos modelos de famílias, né? Novos modelos de relações, e isso, sem dúvida nenhuma, impacta na escolha de como você vai educar o seu filho, a sua filha, né? Quais as relações que você vai privilegiar, né? Quais os valores que você vai privilegiar na educação dessa criança. Então, acho que é fruto de um conjunto de mudanças que a gente vem vivendo na sociedade de modo geral, né? Isso, sem dúvida nenhuma, impacta nas nossas relações familiares. Não, e o muito legal, muito interessante dentro disso é que com essa parceria, Mafone, todos saem ganhando, né? Exatamente. É o pai que ganha participando realmente da criação dos filhos, é a mãe que não fica sobrecarregada, são os filhos que ganham aí, né, a criação dos pais participativos. Nossa, com certeza. No nosso caso, isso acontece muito, né? Porque às vezes a gente associa algumas coisas à maternidade que não associa à paternidade. Por exemplo, casa, cuidado e carinho estão associados à mãe. Provedor, patrão e protagonista está associado ao pai. Então, parece que quando a criança precisa de cuidado e de carinho, fala, não, é com a sua mãe. Agora, quando precisa de dinheiro, aí é com o pai. E isso, na minha casa, é muito... a gente não construiu esse modelo. Então, é muito interessante que o meu filho fala, bom, quem é que está mais perto para me dar carinho? Com quem eu peço, com quem eu negocio determinadas coisas. Eu acho que isso é muito importante para construir novos modelos, inclusive de relação fora de casa, né? Que eu acho que isso que a Clélia trouxe é importante, porque em casa a gente constrói modelos, mas que depois, quando a gente vai para o mundo do trabalho, isso também se reproduz, né? Porque quando os filhos nascem, a vida muda. Não tem como achar que você vai continuar levando a mesma vida, né? Então, são opções que a gente faz. Qual foi a opção que vocês fizeram enquanto família quando as crianças nasceram? Acho que a gente tomou 2 decisões que foram para a gente muito importantes e que começaram e que ajudaram a gente a ver quanto é difícil para as pessoas saírem daqueles modelinhos, daquelas caixinhas. A primeira decisão foi a gente não quis saber o sexo dos bebês. Por quê? Porque não importa. Eu ia ser mãe, meu marido ia ser pai, e o processo de construção da identidade de gênero e da orientação sexual das crianças não é nosso. Então, a gente falou, não importa. E a segunda coisa foi, a gente queria muito ser mãe e pai. E no Brasil a gente não tem essa possibilidade como a gente gostaria, né? Então, quando eu voltei de licença maternidade, depois de quase 8 meses, o meu marido saiu de licença paternidade por 1 ano. Que fantástico. Isso não existe, Muito mas difícil a decisão conseguir, né? foi... Cuidar dos meus filhos é tão importante quanto construir outras relações. E para o meu marido é interessante quando ele conta essa história, porque ele fala, eu pude construir, inclusive, outras relações e outras possibilidades de trabalho
estando com o meu filho e cuidando. Por quê? Porque não tem uma pessoa melhor do que cuidar dos nossos filhos do que a gente, né? Não, e Clélia, é importante que as empresas identifiquem isso e modifiquem também, né? Porque você vê a licença paternidade aí de alguns dias, é impossível que o pai esteja presente, né? Com a licença paternidade que existe hoje na maioria das empresas, né? Sim, e você tocou numa questão bem importante, né? Que a gente sabe, eu também tenho 2 filhas, então o quanto que você ter a presença do pai ou uma outra pessoa que possa te acompanhar, né, nesse pós-parto é fundamental, né? E a construção dessa nova família com a chegada dessas crianças já começa desde a gravidez, mas né, nesse pós-parto você ter a presença do pai ou né, de uma outra pessoa que vai estabelecer um vínculo importante, né? E o quanto que as empresas conseguirem entender, né, o quanto que valorizar a qualidade de vida e a qualidade dos seus colaboradores no âmbito familiar, o quanto que isso também reverbera para o mundo do trabalho e para as relações de trabalho, né? Sim, porque as pessoas não querem abandonar as suas carreiras. Sim. Historicamente, a gente sabe que esse conflito entre carreira e maternidade acaba ficando muito mais a cargo das mulheres, né? E pelo que a gente está vendo no seu caso, houve aí um conflito carreira-paternidade no seu marido, ou que ele teve que optar durante um momento em abrir mão um pouco da carreira para poder ser pai? Então, não. Na verdade, essa foi uma outra decisão que a gente tomou. Eu não deixaria de ser uma executiva para ser uma mãe. Era essa a possibilidade, eu precisava ser as 2 coisas e para o meu marido também. Então, que possibilidades a gente poderia fazer? Eu trabalho hoje numa empresa onde isso é a base da construção. Quer dizer, uma empresa voltada para a mulher significa a gente criar relações de trabalho que possibilite que você possa viver as 2 coisas e criar possibilidades de discussões dentro da empresa que criem novos modelos de masculinidade. Então, que macho ou que homem é esse do século XXI que a gente está construindo? Então, isso eu acho que é a base dessa construção. Entender que a divisão do trabalho doméstico e as conversas dentro do mundo corporativo precisam acontecer. A nossa conversa já continua, né? Que sorte que você tem de trabalhar numa empresa assim e que sirva de exemplo para outras empresas também. Daqui a pouco a gente pode falar também da nossa responsabilidade enquanto mães para também criar os nossos filhos, os meninos, para que não sejam machistas e tudo mais, né? Então a nossa conversa já continua. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre modelos de maternidade e paternidade. E eu quero já trazer a participação de um telespectador no nosso quadro Papo de Rua. A pergunta é para você, Clélia. Tá. Meu nome é Luiz Ricardo, sou motorista executivo. Eu tenho uma pergunta para o Momento Papo de Mãe. Como ganhar os filhos e não perdê-los para o mundo? Oi, Luiz Ricardo. Muito importante a sua pergunta. Eu diria para você não ficar com esse sentimento de perder os filhos, porque eles estão no mundo, sem dúvida nenhuma, mas é você acreditar nos valores e na educação que você oferece para que eles continuem nesse mundo a partir de tudo aquilo que você está construindo na relação com eles. Você tem 2 meninas. Sim. Como é que é o modelo de maternidade e paternidade na sua casa? Porque você é educadora, também Sim. trabalha. Como é que você viveu esse conflito? Quando a Heloísa, que é a minha filha mais velha, nasceu, eu fiz o movimento de parar de trabalhar, porque eu vinha numa rotina de trabalho muito intenso e fazia pós-graduação na época. E aí a nossa gravidez foi muito planejada, organizada, a gente quis engravidar naquele período. E aí, nessa conversa, né, com o meu companheiro, nós decidimos, foi uma escolha muito consciente de que eu queria ficar o primeiro ano, né, a primeiríssima infância, eu queria me dedicar exclusivamente à minha relação com ela. E do mesmo jeito que eu escolhi parar
Agora a gente está no momento, né? Enfim, já tem um tempo que eu estou escolhendo, já escolhi voltar até para que, né? A vida é dinâmica, enfim, foi maravilhoso esse período, mas eu quero também que as minhas filhas aprendam e continuem crescendo numa relação de uma mulher produtiva que está trabalhando, que tem um pai também presente, que também produz, enfim, essa é a escolha nossa. E eu acredito assim, que também não tem uma regra, cada família se adapta de acordo com a sua realidade. Eu acho que a gente primeiro precisa entender que não tem certo e errado, né? Tem os diferentes jeitos da gente olhar para a maternidade e para a paternidade. No nosso caso, a gente queria muito que algumas coisas acontecessem nesse começo da nossa história. Uma delas, a gente decidiu que a gente queria amamentar pelo menos até os 2 anos. E aí, para isso acontecer, primeiro tem que ter um acordo entre o casal, porque parece que não, mas tem algumas coisas como vacinação, alimentação, educação e amamentação, são coisas importantes para o casal conversar antes do processo acontecer, exatamente para a gente poder, né, já estamos acordados aqui de como que vai ser esse processo. Então, a gente queria. Para isso acontecer, eu viajo muito. Então, os meus filhos sempre viajaram comigo, estiveram comigo nas minhas viagens de trabalho. E isso foi muito interessante, porque as pessoas achavam sempre que eu tinha que levar alguém. Eu falo, não, se a mãe está amamentando, a gente precisa criar condições para que nas viagens de trabalho ela possa continuar fazendo isso. Eu acho que a Mafoni trouxe uma questão importante que não tem certo e errado, né? Tem a sua escolha, tem aquilo que é possível dentro do modelo que você vive, né? De família, de trabalho. Como é que a gente, a volta da mulher ao mercado de trabalho, né? Ela precisa, a empresa precisa estar estruturada para amamentar, para um momento de amamentação, né? As crianças poderem ter uma creche, né? Então... E outra questão importante também, nessa divisão de tarefas entre o pai e a mãe não fica sobrecarregada, não fica com 2 jornadas de trabalho, 3 jornadas de trabalho, porque a gente sabe, infelizmente, no Brasil, né, as tarefas domésticas ainda cabem muito às mulheres, né? Então, quando você tem essa divisão de tarefas, a mulher não fica tão sobrecarregada. Sim. Infelizmente, terminou o tempo do programa, mas fica o convite para vocês voltarem, até porque a gente tem essa questão toda do casal, de ser companheiro, né? Os casais, eles precisam ser parceiros, não tem mais isso, tem um que é o chefe e o outro que obedece. Isso já, né, ninguém mais pode viver assim, né? Isso que tem que estar mudando na nossa sociedade. Então, obrigada por terem vindo. Mafoni, parabéns pelo seu trabalho. Que bom que você conseguiu, né, chegar nesse modelo aí de maternidade e paternidade. E quem quiser saber mais sobre você, pode te encontrar nas redes sociais? Isso. Pode nos procurar no Instagram, @Instituto Avon, e conhecer um pouco do trabalho do Instituto e da Avon nessa sentido de empoderar as mulheres. Você que lidera aí esse trabalho, né? E coordena esse trabalho. Legal. E a Clélia? Eu tenho um projeto, né, chamado Luderia Afrolúdico. Também estamos no Instagram, né, @Instagram Luderia Afrolúdico. É um projeto para acolher crianças e suas famílias. E para brincar junto, para fortalecer os vínculos. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês. O bate-papo foi uma delícia. A gente acredita muito nessa troca de experiências entre famílias e cada um escolhe o seu modelo que melhor funciona para a sua casa. O Momento Papo de Mãe terminou, mas aqui nunca falta assunto. Até o próximo programa.